Oi, oi, você viciado em séries, você viciado em café. Estamos iniciando a edição de número 12 do nosso CoffeeCast. O meu nome é Henrique Redondo e eu sou o anfitrião desse bate-papo. Aqui a gente conversa sobre o universo geek, cultura pop, séries, filmes e tudo mais que a gente tem vontade. E hoje a gente vai falar da season finale, da aguardadíssima season finale de The Walking Dead, que decepcionou, agradou, deixou dúvidas, não aconteceu nada, não sei. Vamos ver primeiro qual a opinião do Carlos Kinevich sobre isso. Oi, Carlos, tudo bem? Oiê, tudo bem. E aí, Carlos, o que você achou dessa season finale? Foi tão boa quanto a nossa última gravação, do tempo da nossa última gravação até agora, na sua vida, ou foi péssimo? Ai, bem polêmico. Eu tô com medo desse podcast. Eu acho que vai dar briga. Eu acho que vai dar briga também. Eu acho que vai. Inclusive vai dar mais briga e vai ter mais ação do que a gente teve num episódio de season finale que prometia muito depois de 5 meses de aguardo. Falei mesmo, já soltei aqui. Deixa eu ver o que a Gabi Brasiliano pensa disso. Oi, Gabi, tudo bem? Olá, gente. Boa noite, boa tarde, bom dia. Bom né? dia. Depende do horário que você está ouvindo. Exatamente. Gabi. Gente, que season finale foi essa? Eu assustei agora, Gabi. Achei que você ia falar assim, gente, que season finale maravilhosa. Não, assim, tudo depende do contexto. Eu acho que, no geral, foi uma season finale razoável, né? Conseguiu fechar, mas teve algumas partes do episódio que me deixou um pouco desapontada. Mas a gente vai conversar aí durante o podcast. A gente vai conversar sobre isso durante o podcast, mas antes da gente começar o nosso papo, deixa eu avisar vocês que vocês podem baixar esse podcast na versão MP3, clicando no link que está na descrição. Vocês também podem se inscrever no canal e ativar o sininho aí do CoffeeCast para sempre receber as nossas atualizações no Séries com Café Blog. Não é, Gabi? Isso aí, muito bem. Muito que bem. Dados os recados, vamos começar então. Gabi, você já tá aí falando comigo, eu vou com você mesmo, porque o Carlos, ele tá num ódio que a gente precisa dar uma controlada. Vamos com você aqui. Ficou meio suspeito o que ele falou, né? Eu vamos fiquei meio assim, ai meu Deus, mas tudo bem. Vamos criar um suspense que a série não criou pro nosso podcast. Guardando a opinião do Carlos pra depois. Gabi, eu quero saber de você, o que você achou do desfecho dessa temporada? Você achou que esse tempo que a gente teve que aguardar foi válido? Eles meteram a desculpa aí de que por causa da pandemia o episódio não está finalizado, a gente vai ter que estender esse tempo aí e tal. Olha, pra mim foi uma desculpa muito furada pra tentar se aproveitar de uma situação que não é das melhores possíveis no planeta. Não deu certo, eu achei o episódio... Teve momentos bonitos, momentos importantes, mas assim, num geral, um fiasco total, uma vergonha. Eu fiquei muito triste com essa season finale. E a gente vai argumentar sobre isso ao longo do podcast, porque tem detalhes que eu quero debater com vocês, porque eu quero saber a opinião de vocês. Mas no geral, Gabi, o que você achou da season finale da 10ª temporada? Olha, eu achei que deixou um pouco a desejar em algumas cenas que seriam super importantes, principalmente para o fechamento do arco dos sussurradores. Mas teve algumas outras cenas que, em contrapartida, foram bem elaboradas. Mas é como você falou, eu não acredito que eles entregaram um bom episódio, assim, com a desculpa da pandemia, né? A gente sabe que por conta disso eles tinham muitas cenas gravadas e o que foi entregue, eu fiquei com a impressão de que foi metade do que eles gravaram, né? E a gente sabe que tem mais 6 episódios estendidos por aí. O que me leva a crer que eles cataram, tipo, vamos fazer um resumão aqui, vamos jogar esses 45 minutos nessa season finale aqui, o que a gente consegue, e o resto, que seria mais interessante, mais importante, vamos colocar nos 6 episódios. Então, assim, eu assisti a season finale, mas eu não fiquei com gostinho de season finale, sabe? Faltou muitas coisas, muitas cenas que poderiam ter sido muito melhores trabalhadas, foram extremamente rápidas, tá? Uma questão de piscou o olho, pum, já aconteceu, e você perdeu a cena importante. Então, nesse ponto, eu não gostei muito, entendeu?
Gabi, você me lembrou de uma coisa importante. Temos 6 episódios ainda. Então não é season finale, tá, gente? Desculpa, eu não considero isso como season finale. Praticamente, né? Eles anunciaram como season finale, mas a gente sabe que tem mais 6 episódios estendidos. Então, cara, por que não avisou depois? Isso, eu vou ser assim, da minha opinião, de uma season finale, que do tempo que eles pediram pra gente aguardar pra apresentar ela pra gente, eu esperava no mínimo um episódio de 1h30 e que fosse o episódio. Isso que vai vir depois agora, esses 6, pelas minhas breves pesquisas aqui, não parece que vai ser uma continuação, parece que eles vão contar uma história alternativa. Eu vi que vai ter alguma coisa focada na Maggie, então tipo assim, tá, não vai contar nada dos sussurradores, não vai continuar a história de onde parou, vai inserir algumas coisas que a gente... não. Então assim, olha, o que a 9ª temporada e a 10ª temporada apresentou até esse último episódio não foi digno de uma season finale. Desculpa a minha humilde e sincera opinião sobre o caso. Mas agora vamos ouvir o ódio absoluto de Carlos Kineves. Carlos, o que você achou dessa season finale? Tem alguma coisa que você consegue ressaltar dela que salve-a? Antes de eu falar da season finale, agora me bateu uma dúvida. Como é que eles vão organizar isso, por exemplo, em streaming? Porque... Por exemplo, assim, numa Netflix da vida, eles vão vender a 10ª temporada com esses 6 episódios extras, ou eles vão vender isso como uma temporada separada, ou esses 6 episódios extras vão ficar fora, alheios, e é tipo como se fosse uma versão especial de The Walking Dead. Como é que eles vão vender isso pra streaming? Será que esses 6 episódios já não entram nesse Tales The Walking Dead? Não. Não? Não, porque o Tales ele vai focar em outros personagens e vai mostrar tipo o passado, o futuro, o presente, e vai ser uma bagunça. Agora, esses 6 episódios estendidos, pelo que eu tava lendo, vai ser na Maggie, né? Vai ter alguns episódios focados na Maggie, toda a trajetória dela até o momento, né? Desde quando ela saiu até o momento. E tem alguns personagens também que eles vão focar. Esses 6 episódios vão ser focados na Maggie, né? No Daryl, na Carol, Negan, no Gabriel e no Aaron. E vai ver aí algumas coisas aí dessa nova comunidade que apareceu. Só. No Gabriel? Pois é, né? Tá bom. Depois vamos falar disso daqui a pouco. Carlos, season finale com você, amiguinho. Então, eu acho que eu sou da mesma opinião do que já foi falado aqui. Concordo muito com o Henrique quando ele diz que o que a 9ª temporada e a 10ª temporada tinham apresentado até agora, esse episódio não era um episódio digno de ser considerado season finale. A 9ª temporada a gente teve aquela season finale um pouco mais fria, que foi um diferencial, né, que eles fizeram a grande explosão da temporada no episódio 15, optaram por dar uma diferenciada do que vinha sendo trabalhado nos últimos anos, para deixar o episódio 16 um pouco mais como uma ponte para o que ia ser apresentado na 10ª temporada. Só que, de fato, esse episódio que nós recebemos, ele é muito humilhante para aquilo que foi construído nesse 10º ano da série. Eu não sei se... Sabe, eles, por exemplo, assim, eles mudaram muita coisa dos quadrinhos. O episódio, esse evento da Horda ali, o Mar de Mortos, né, dos Sussurradores, ele foi completamente distanciado dos quadrinhos, com exceção do fato do Beta estar ali, dele morrer e etc., mas ele foi completamente distanciado, mortes importantes que acontecem nesse arco não aconteceram, a forma que o evento transcorreu é totalmente diferente do que acontece nos quadrinhos. Então, assim, se eles já tinham essa ideia de afastar essa parte da história dos quadrinhos, eles poderiam ter segurado um pouco mais a personagem da Alpha, que era um nome forte, matado ela nesse episódio e deixado Beta para terminar uma história dos Sussurradores de uma forma melhor, porque para mim foi péssima a forma como isso terminou.
A montagem, o enredo, eu acho péssimo. Tem vários erros de enredo que eu acho que a gente vai tratar daqui um pouquinho, mas vários erros, coisas que não fazem sentido, construções que não fazem sentido. E, de fato, eu acho que foi algo muito pequeno para um encerramento do 10º ano, e visando que esse 10º ano é o penúltimo ano da série, né, que já foi anunciado o fim da série no 11º ano. Então, eu acho que foi um fechamento de arco, o arco dos Sussurradores, que foi tão bem construído, tão bem trabalhado, né? Depois de anos a gente tendo dificuldade aí com os vilões. Pela primeira vez nós tivemos aí um trabalho muito legal, né, nessa trama dos Sussurradores, mas eu vejo que esse desfecho pecou muito naquilo que ele tentou oferecer. No fim, o Mar de Mortos foi facilmente vencido. Eu achei péssima a questão de como eles conseguiram se livrar deles, como eles conseguiram atrair, porque a imagem superior que a gente viu ali tinha milhares de zumbis ali, eu chutaria, sei lá, tipo, uns 100 mil zumbis, talvez. E a forma como 2 pessoas conseguiram atrair esses zumbis e encaminhar eles até o despenhadeiro é ridículo, sabe? Eu acho que foi ridículo, foi muito, muito mal construído, muito mal escrito, muito mal executada a ideia, então é triste. É triste que essa tenha sido a forma deles encerrarem o arco dos Sussurradores, que até então tinha oferecido bastante, até mais do que nos quadrinhos, talvez. E é triste e passa uma sensação muito errada do que tá acontecendo, porque assim, o episódio ele tá pronto para ser exibido, a gente entra numa pandemia real, oficial no planeta, então tipo, não vamos exibir o episódio porque precisamos finalizar ele. Até aí tudo bem, você fala, beleza, né? Só que a hora que a gente assiste o episódio, parece que foi feito às pressas, parece que tipo, eles correram para finalizar, sendo que eles tiveram 5 meses para fazer o episódio. Então, tipo, é uma coisa que não faz sentido. A gente não vai ficar batendo em questões técnicas aqui, mas o GCI tava bonito em algumas coisas e feio em outras, e ele simplesmente não existia em outras. Eu tava comentando com o Carlos em off, que tem uma cena, na hora que eles logo saem do hospital, que eles estão todos sujos de tripa e tal, eles não são identificados pelos zumbis, que a câmera fica ali naquele ponto de vista do personagem, como se fosse a gente olhando pros zumbis, e tem um zumbi que ele tá com aquela dentadura de morto-vivo, e dá pra você ver a língua atrás. E geralmente o zumbi não tem a língua, porque eles já explicaram que o zumbi, quando se transforma, ele acaba comendo a própria língua. Então, tipo assim, não tiraram a língua da pessoa, sendo que tá todos... Entendeu? Então, assim, você me dá 5 meses pra fazer um negócio e faz isso? Você me entrega isso? Sabe? Se eu fosse professor e fosse um trabalho, eu ia dar 0. Eu ia... Oi. Sabe qual? Só complementando, sabe o que é pior dessa cena? O quê? É porque vários atores divulgaram fotos de bastidores. E essa cena do hospital, ela foi filmada em novembro do ano passado. Ou seja, 1 ano já, praticamente, que essa cena tá pronta. Exatamente. E, cara, eles deixaram acontecer isso. Dá até ficar meio assim. É muito triste. O Carlos definiu bem a sensação. É uma sensação de tristeza, porque você fala, eu esperei tanto, 2 temporadas maravilhosas pra ver o final, a conclusão da coisa assim. Tá ok, fazer o quê? Né? Tá entregue, a gente assistiu e estamos aqui avaliando. Então vamos falar agora da trajetória que fez essas 2 temporadas serem maravilhosas, que é a trajetória da Alpha e do Beta, porque sem eles essa temporada talvez não seria tão maravilhosa assim. Eu quero começar falando da Alpha. Eu acho que até agora foi a melhor vilã que a gente viu em The Walking Dead, melhor vilã no sentido, tipo, sem gênero, sabe? Ela foi melhor que o Governador, ela foi melhor que o Negan, ela foi melhor que o Canibal, enfim. Eu acho que a Alpha trouxe muito que a gente não tinha há muito tempo em The Walking Dead, que era uma coisa que só os zumbis nos davam lá no começo, que era medo. A gente tinha medo dos zumbis nas primeiras temporadas. E a Alpha apareceu nessa 9ª temporada, trazendo o medo que eu, por exemplo, eu não tinha mais há muito tempo. Eu tinha medo dela, as cenas que ela aparecia me davam uma certa agonia,
a forma como ela se movimenta, como ela fala, tudo acho que corroborou para ser tão especial essas 2 temporadas. Gabi, o que você acha da Alpha? A trajetória dela, como ela virou a Alpha, tudo isso te agradou? Você sentiu que foi forçado? Tava linda, maravilhosa, careca, bonita? Isso tava mesmo, né? Maravilhosa. Incorporou totalmente ali a Alpha nela. Mas assim, desde o começo, né, que ela foi inserida ali, eu acho que foi bem construído a introdução, né? O arco dos sussurradores, a introdução da Alpha foi muito bem construído e inserido durante os episódios. Em relação a ela em particular, eu concordo plenamente com você. É nítido ver o quão importante foi o papel dela, né, na mudança total, assim, do que a série estava vindo. Muitas pessoas voltaram a assistir The Walking Dead por conta dela, né, por conta desse arco. Aquele episódio onde foi contada a história dela foi muito interessante. A gente viu realmente que ela sempre foi doida. Eu tenho que falar isso, ela sempre foi doida. O Apocalipse só aflorou a loucura dela, mas assim, era uma pessoa que já tinha problemas na vida normal, e isso só aflorou cada vez mais. O modo de vida, né, dos sussurradores, totalmente diferente do que a gente presenciou, né, durante todas essas temporadas. A questão do medo foi algo muito forte, né? Ela conseguia passar isso porque a gente não sabia qual era o próximo passo dela. Não era previsível. Então a gente ficava com receio de a qualquer momento ela matar alguns dos nossos personagens favoritos. E isso dava aquele gostinho assim, tipo, cara, que legal. Que legal que eu estou assistindo isso, né? E assim, a cena, a gente tá relembrando, né? Então a cena das estacas foi sensacional. Aquela coisa de você impor, né? De você fazer as pessoas terem medo, tipo, você não vai vir pro meu lado, né? A marcação territorial por conta de estaca. Cara, quando que isso aconteceu em The Walking Dead? Tipo, eles tinham medo de atravessar. Sabe? Não tinha arma, não tinha nada, era apenas estacas. Isso foi sensacional, a forma como, sabe, como foi construído tudo. A linha de raciocínio dela foi maravilhosa. Eu simplesmente adorei. Adorei até a morte dela, como aconteceu. Aí do Beta também, mas aí a gente abafa o caso, porque eu nem vi direito a morte dele, foi tão rápido. Carlos, e você, o que você achou de Alpha? Se já quiser complementar também com a trajetória do Beta, que tem uma ligação ali, é importante, mas bem menos do que a dela, fica à vontade. Teve medo da careca dela? Assustador, né? Então, a gente já tinha comentado, agora vocês salientaram de novo, como a Alpha, ela trouxe essa diferenciação, né, para a série novamente. Ela construiu esse antagonismo aí que para mim é bastante importante, e tenho a mesma opinião, que para mim é a melhor vilã, né, tanto por causa do plano de fundo ali, a história dos sussurradores, a forma como eles interagem, como é a forma de sobrevivência deles, né, que não é aquela questão normal de ter uma comunidade, serem pessoas normais lutando pela sobrevivência. Não, eles têm uma história muito mais tenebrosa por trás, um jeito de agir muito mais tenebroso. Mas a Alpha em si, eu acho que além dessa importância como melhor vilã que nós tivemos até então, é muito interessante a forma como eles construíram essa dualidade dela, que a gente não tem nos quadrinhos, mas esse embate, esses dois polos femininos que nós tivemos, que foi ela com a Carol, né, sendo construído já desde ali da metade da 9ª temporada. A forma como isso foi construído, como isso é difícil nós vermos no mundo das séries, quando existe a presença de homens, né? Normalmente se dá esse protagonismo para os homens, mas a partir da série, eles decidiram jogar essa dualidade da Alpha com a Carol, né? O que, não, digamos assim, não seria natural se eles fossem seguir as HQs, porque eles têm dado o protagonismo do Rick
pro Daryl. Então seria, digamos, natural pro enredo querer forçar a história da Alpha numa contrariedade ao Daryl. Mas eles conseguiram construir a Carol e tocar uma história. Eu acho que é muito engraçado porque a Alpha, desde as HQs, ela tem essas questões de maternidade, a forma como ela lida com a Lydia, né? E a Carol caiu como uma luva. A questão dela estar viva até hoje, ter todo o crescimento que ela teve, porque a Carol, em toda a história, parece que ela foi preparada desde a primeira temporada para ter esse embate com a Alpha. Né? A Carol sempre sofreu com essas questões de maternidade, tentando ser uma mãe boa, né? Em contrapartida à Alpha. Então parece que caiu como uma luva essa dualidade das duas. Foi algo muito natural, não é algo forçoso. Não é como se eles pegassem o Daryl e botassem um instinto paternal nele pela Lydia e ele se tornasse o melhor pai do mundo, sendo que ele nunca teve filhos, nunca teve uma ligação muito forte com crianças, né? Mas a Carol foi muito bem construída, parece, desde a primeira temporada para viver essa dualidade com a Alpha. Então todo esse enredo que girou em torno da Alpha, em torno da Carol, por causa da Alpha, eu acho que foi muito importante, uma marca muito grande para a história, assim. E fora as interpretações, né? A interpretação da Samantha, eu acho que não tem nem o que falar, vocês já comentaram sobre isso, como ela conseguiu incorporar o personagem. Nas HQs, a Alpha, ela é uma mulher um pouco mais jovem, um pouco, né, talvez mais humana, ainda tendo essa roupagem estranha, né, animalesca, mas ela não é tão assombrosa, talvez, como a Samantha incorporou. Então, eu acho que a Samantha trouxe uma interpretação e ela trouxe uma caracterização para a Alpha que eu não esperava quando eu sabia que estava chegando próximo o arco dos Sussurradores. Eu não esperava que fosse algo tão grandioso vindo da personagem Alpha. Quanto ao Beta, eu vejo alguns problemas na execução desse final de história dele. Eu achei que as mudanças que eles fizeram ali foram um pouco desnecessárias e talvez enfraqueceram muito a força do personagem. E fora que, assim, o grande plot twist das HQs quando o Beta morre é o fato de ser desvendado quem ele é, porque ele nunca tira a máscara, ele nunca quer tirar a máscara, e quando ele morre, né, o Aaron e o Jesus lá nas HQs, eles tiram a máscara dele e descobrem que ele lá na HQ era um jogador de basquete, eu não lembro se é basquete ou beisebol. Acho que basquete. É basquete, né? Jogador de basquete, famoso e tal, eles ficam abismados com isso. Mas ali, no momento da morte, a gente já tinha tido lá os previews desde Fear the Walking Dead, que teve alguns easter eggs sobre o Beta. A gente já tinha tido esse preview que ele era um cantor famoso e tudo mais, só que na morte dele em específico, isso ficou muito pequeno. Porque foi os próprios zumbis arrancaram a máscara dele, parte da máscara dele. O Negan fez um breve comentário do tipo, você viu quem é que é esse cara? E o Daryl olhou pra ele e falou assim, não importa mais quem ele é, e saiu. E ponto final, sabe? Toda essa construção do personagem, a motivação de por que ele escondia o rosto, foi, tipo, destratado, e provavelmente isso não vai voltar a ser tratado porque passou, agora acabou o arco dos Sussurradores, não vai se voltar na história do Beta, então ficou meio que vazio isso, ficou meio que jogado ao vento, né? Eles prometeram uma construção em cima disso, de quem era o Beta, a fama dele, de talvez os personagens ali que estão lutando contra eles se chocarem com o fato de que eles estão lutando contra uma pessoa que no mundo normal deles era um famoso, né, influente, e isso foi jogado ao vento. Então, assim, foi muito minimizada a morte dele. Tanto, a gente sabe aí, vazou informações de que foi o Norman Reedus que praticamente decidiu a forma como o Beta iria morrer, né, que o Ryan, que é o ator que faz o Beta, ele queria uma cena mais longa, mais parecida com a HQ, de um embate entre ele e o Negan,
E o Norman não quis meter essa história das duas facas nos olhos e terminar com o embate logo. Então, olha, eu fiquei triste pelo desfecho do Beta. Eu acho que poderia ter sido muito mais bem construído ali dentro do episódio. Claro que a gente não esperava ele contar uma grande história nesse momento, mas pelo menos uma cena um pouco mais, talvez, memorável, algo que ficasse mais marcado, um embate mais marcado, e o próprio revelar do rosto, porque, na verdade, ali o rosto foi revelado só uma metade, eles não mostraram o rosto completo dele, ele já estava sem os olhos, então já meio difícil de você perceber o rosto do ator. Então, eu acho que ficou um pouco marcado como algo, sabe, muito pequeno. É algo que é esquecível até, a forma como o Beta morreu. E eu acho que poderia ser muito mais marcante no ponto de vista da história que ele tinha de fundo e que ele poderia contar. Eu vou ser bem breve na minha observação, porque eu acho que o Carlos já disse tudo. Mas eu achei, por exemplo, a morte da Gamma muito mais simbólica, representativa e importante do que a dele. E esse lance dele eu acho que eu não sei se foi na 9ª temporada ou na 10ª, mas tem uma cena onde a Magna tá muito brava, ela tá ouvindo música, e aí ela tem uma discussão com a Yomiko, e a música que ela tá ouvindo, quem tá cantando é o ator que faz o Beta. Então, teoricamente, a gente é induzido a acreditar que ela tá ouvindo uma música dele no universo deles, aonde ele é famoso, entendeu? Então, tipo, eles tinham já meio que uma conexão sem querer com aquela pessoa. Então, tipo, você falou, a hora que esse cara morrer e eles verem quem ele é, vai ser demais. Eles vão falar, meu Deus, a gente matou um cantor famoso, que hoje em dia tanto faz, né? Porque o mundo acabou, já faz anos, mas enfim, ele era um cara famoso e etc. Endoidou, ficou maluco, acontece. Mas é exatamente isso que o Carlos falou. O Negan olhou e falou assim, meu Deus, você viu quem ele é? Aí o Daryl falou, não é ninguém. Então, tipo, até pra quem tá assistindo que não pega essas referências ou que não vai atrás dessas informações, vai passar batido ou vai passar assim, tipo, vai ficar na cabeça da pessoa, quem era esse cara? Acho que eles conheciam, porque o Negan reagiu de uma maneira, entendeu? Ficou solto, ficou jogado, vai passar, ninguém vai saber quem é. Gabi, você ficou decepcionada em não saber quem era o Beta? Nossa, eu tava pensando aqui, raciocinando enquanto o Carlos tava falando, e cara, já foi triste ver a cena, mas prestando atenção nesses detalhes, tá muito pior. Cara, como assim? É bem isso que vocês falaram, a série inteira, né, a temporada inteira, visando ele, colocando atenção em quem é o Beta, né, o Beta usa máscara, o Beta usa máscara o tempo inteiro, e aí chega no momento onde seria revelador, tipo, foi uma coisa rápida, e aí me irrita profundamente, porque, cara, foi um ator que decidiu, o cara foi lá e falou, não quero que seja desse jeito. Agora vamos falar de hate, vamos odiar aqui. Eu tava esperando. Cara, eu fiquei falando, mano, ele manda na série? Cara, eu gosto muito do personagem. A gente gosta do personagem, mas, pô, parece que tá passando dos limites, sabe? Essa coisa. Parece que o cara não leu as HQs, no mínimo. É necessário cortar um pouco as asinhas de Norman Reedus. Desculpa quem é fã, desculpa quem gosta do Daryl, mas assim, tem limite. Você é ator, você é contratado. Você obedece o diretor no set de filmagem. E temos o roteirista, que é quem escreve. Então, quem vai olhar pro roteiro e vai falar que não tá bom são os produtores e o diretor. Não é um ator. O cara pode dar um palpite, dar uma ideia, etc. Mas se a cena diz, você vai brigar 40 minutos, você vai ter que brigar 40 minutos. Então, assim, Gabi, você está muito bem colocada aqui. Você trouxe um ponto de vista importantíssimo. E sabe o que eu fico pensando também? Será que não era pra outra pessoa matar o Norman? Ou matar o Beta? É isso aí, que eu também ia falar. Na hora, o Norman falou, não, é eu que tenho que matar, porque vocês já estão construindo a história toda, tal. Será? O Daryl, ele já é um personagem muito bem consolidado dentro da série. Ele tem momentos incríveis. Ele não precisa de mais esse. Você entendeu? Outros personagens precisam ter uma relevância. Por que o protagonista tem que matar o atual vilão principal, sendo que a gente tem um monte de outros personagens que são tão importantes quanto? Por exemplo, a gente tinha o próprio Negan. Porra, o cara matava o Beta, se redimiu. Entendeu? Ou o Aaron, que é um personagem homossexual e não tem um braço.
Pô, matou um cara troglodita desse tamanho, gigantão. Ó, que legal, que bonito que ia ser. Ou então você dá uma visibilidade pra personagens que estão mais apagadinhos, tipo o Luke, Exatamente. que é um personagem que eu achei que ia morrer e tá vivo, mas ok. Ou até o próprio Gabriel, que é um... né, que era pra ter morrido, porque nos HQs ele tem uma morte nesse momento e é uma morte sensacional. E a gente não teve essa morte com nenhum personagem. Quem morreu foi a Beatriz, que ninguém sabe quem é. Eu não sabia quem era essa menina. Entendeu? É de Oceanside, você sabia assim. Não, mas assim, Era não é de importante. É só uma garota que eu tenho nome. Eu não sei nada foi um dela. personagem que colocaram pra morrer. Então. Aí eu fico pé da vida também por causa disso. Entendeu? Aí colocam o Gabriel numa situação lá de... Ele está protegendo o quê naquele hospital? Tá todo mundo indo embora, ele vai ficar fazendo o quê lá? Vai embora também. Aí entra um monte de sussurrador, ele mata 2 sussurradores com um tiro. É esse o momento do Gabriel? Vocês deixaram ele vivo pra isso? Aí aparece a Meg, que agora eu também já vou xingar também, porque tá tudo lá fora, o zumbi, tem 1 milhão de zumbi lá fora, e ela entra como? O Carlos tinha comentado isso comigo e a gente ficou muito bravo. Como que ela entrou? Do nada. Não, isso eu também pensei. Deixa eu só finalizar uma coisinha antes de Deixa. Norma. Finaliza porque eu tô nervoso. Percebi. Mas uma das coisas assim que eu percebi muito nessa temporada e me incomodou bastante foi o fato deles acabarem dando esses principais arcos pro Daryl. E acaba ficando muito óbvio. Então, assim, essa questão dele matar o Beta, ficou muito óbvio que ele iria matar. Da mesma questão do spin-off dele, da Carol, ficou muito óbvio que os dois não iriam morrer nessa season finale. Então, a gente tendo esse tipo de informação, acaba perdendo um pouco aquela sensação de, putz, o que será que vai acontecer com eles? Será que eles vão ficar bem, sabe? E aí você fala, não vai acontecer nada com eles. E se tem uma cena principal, não vai ser nenhum outro personagem, vai ser o Daryl. Sabe? Acaba ficando muito óbvio e acaba se distanciando do que foi construído da 9ª temporada em diante. Porque se antes a gente reclamava que tudo tava pro Rick, agora tá tudo indo pro Daryl. Ó, eu vou discordar aí porque assim, nem tudo tava indo pro Rick. Até quando tinha o Rick, o Daryl ainda roubava momentos importantes dele. Então assim, ele é um personagem que não precisa disso. O cara já tá grande, o personagem já é querido, ele não precisa mais de atenção, ele não precisa mais de cenas importantes. Essas cenas têm que ir pra personagens que estão crescendo na história ou que já estão lá e têm uma certa relevância e precisam se destacar por algum momento importante que às vezes ainda não tiveram ou tiveram, mas assim, já esquecemos, é um momento pequeno. Enfim, não gostei. Eu odiei. E o mínimo que eu esperava de Meg era ela chegando com um tanque de guerra, metralhadora e pipocando tudo lá. Ela entra com arco e flecha dentro do hospital cercado por 100 mil zumbis. Carlos. Antes eu comentei, né, que teve vários erros de execução e esse acho que é um dos principais, assim. Antes eu falei sobre a questão da HQ, que eles afastaram bastante a história dos quadrinhos. Eu, sinceramente, eu já há muito tempo bato nessa tecla que a gente tem que entender que The Walking Dead é uma adaptação, ela não segue exatamente os quadrinhos, e essa tecla que alguns fãs ficam batendo de porque não foi igual aos quadrinhos, porque não foi igual aos quadrinhos, é insuportável, porque a série é a série, os quadrinhos é os quadrinhos. Porque a história dos quadrinhos, tu vai ler os quadrinhos, a série é outra coisa, ok. Mas existe uma obrigação de se entregar uma qualidade de história, de enredo. Você quer afastar totalmente a história dos quadrinhos? Ok, como eu acabei de dizer, ótimo, porque é uma novidade, digamos assim, para os fãs do universo The Walking Dead. Mas afaste dos quadrinhos, criando uma história sustentável, uma história que se sustenta, uma história coesa. E o fato da Meg, como eu disse para o Henrique hoje mais cedo em off, eu achei esse trazer de volta da personagem nesse momento, da forma como ela foi trazida e da forma como ela foi, digamos assim, explorada nesse episódio, totalmente desnecessário. Porque, primeiro, não foi marcante, não é aquele negócio assim que você vê ela chegando e você, nossa, que coisa, sabe, nossa, que demais, isso vai ser lembrado para sempre. Como é, por exemplo, a volta da Carol lá depois que ela é expulsa pelo Rick da prisão e ela vai lá e salva todos eles do Terminus, e ela reencontra os personagens e tem todo aquele momento emocionante.
da Meg foi totalmente frio. Ela ficou 1,5 temporadas fora da série, afastada da série, e de repente a gente vê ela recebendo uma carta da Carol, e daí, do nada, como o Henrique falou, ela passa ali por 100 mil zumbis com aquele cara ou mulher mascarado, que a gente não sabe ainda, o Arrow e o Alden. Ela simplesmente passa por toda aquela horda enorme, sendo que os personagens tiveram que bolar um plano, quase morreram várias vezes, alguns personagens morreram ali na tentativa de passar pela horda, e a Meg, sem capa, com sangue de zumbi, sem se camuflar, passou tranquilamente. Não foi explicado, ela simplesmente surge ali dentro. Segundo ponto sobre a volta da Meg que me ferveu o sangue. De novo, eu não sou um defensor da história seguir os quadrinhos. Só que a gente tá falando de The Walking Dead. A gente tá falando de uma série que é conhecida por matar personagens importantes. De não ter medo de arriscar de matar personagens importantes. A gente tá falando de uma série que normalmente termina os seus anos tirando dos fãs um personagem que eles gostam, que normalmente tem aí a sua audiência presa a esse enredo de insegurança, de medo, de quando será que vai ser o último momento desse personagem que eu tanto gosto. E o Gabriel é um personagem que já passou do tempo de morrer. E eu não tô falando isso por causa da história dele nos quadrinhos, mas eu tô falando da construção do personagem. Eu acho que já chegou num ponto em que não existe mais o porquê do Gabriel estar vivo. O segundo fato, a gente tá indo para uma última temporada. Matar o Gabriel agora ou não matar não vai fazer diferença, né? A não ser que ele vai ser o protagonista da 11ª temporada, que eu não acredito. Então, assim, aquele momento era todo para construir uma tensão, e eu acho que era o momento certo de matar o Gabriel ali. Não era necessário, como eu disse, eu acho que foi uma construção totalmente desleal até com a personagem, uma volta muito fria para a personagem da Meg, ela chegando e salvando o Gabriel dos sussurradores, de uma maneira totalmente mal construída, mal executada, sem nenhuma emoção. E fora que depois aquele encontro dela com os personagens lá na mata foi também muito mal feito, porque ela encontra a Grace, filha do Aaron, que até agora a gente não tinha visto falar, eu acho. A gente viu ela falar papai uma vez, eu acho, lá na 9ª temporada. Como se fosse uma grande coisa a Meg encontrar com a Grace. E segundo ponto, ela encontrando com a Judith. Ok, o encontro com a Judith é muito importante, por quê? Porque a Meg foi a pessoa que fez o parto da Judith lá na prisão, que acabou matando a Lori, né? Então foi ela que trouxe, digamos assim, a Judith para esse mundo. Então o reencontro dela com a Judith é muito legal. Mas, cara, e os outros personagens, entende? O reencontro da Meg com a Carol, e o reencontro dela com o Daryl, e o reencontro tão aguardado dela com o Negan, pra gente ver como é que ela vai interagir. Porque quando voltar a 11ª temporada, provavelmente a gente já vai ter aí um salto de pelo menos alguns dias. Então a Meg já vai ter falado com a Carol, já vai ter falado com o Daryl, já vai ter tido as primeiras reações ao Negan, e a gente já vai voltar com essa história pronta, do tipo, talvez a Meg totalmente odiando o Negan e querendo ele longe, ou talvez ela chegando num enredo que ela perdoou e que ela superou. A gente não sabe, mas a gente não viu essa primeira reação, e a gente queria essa primeira reação, de ver como é que ela reagiria a esses personagens, que ela passou tanto tempo afastado, como é que esses personagens que se sentem, digamos assim, deixados por ela por esse tempo, vão reagir. Por exemplo, qual é que vai ser a reação de uma Carol, por exemplo, que é muito... que tem, digamos assim, o sangue muito fervente. Como é que ela vai reagir ao fato de que a Meg abandonou eles por alguns anos e deixou eles se virando, né? Será que ela vai culpar a Meg pelas perdas que Hilltop teve, pela morte da Enid, da Tara e etc?
né? Como é que a Meg vai reagir à morte do Jesus, da Tara, da Enid, que era uma pessoa totalmente próxima, que ela tratou por muito tempo ali na série como filha, por exemplo. Ela leu aquela carta sem emoção nenhuma, reapareceu, e para mim foi totalmente desnecessário o retorno da Meg nesse ponto. Eu acho que se eles quisessem trazer a personagem, eles poderiam trazer mais para frente de uma forma muito mais marcante e que cooperasse muito mais para a história do que foi o que a gente viu nesse episódio. A minha pergunta é, será que eles não... Isso tudo não vai ser explicado nos episódios estendidos? Porque assim, a sensação que eu tive foi que esse episódio eles cortaram várias cenas, sabe? Vários momentos que provavelmente já estavam gravados para justamente colocar nesses episódios estendidos, sabe? Para ter mais conteúdo e ter mais história para poder contar. Como você deu aquela lista daqueles personagens que vão estar inseridos nesses episódios estendidos, eu não vejo que a história da Meg, pra mim, não sei, não é interessante de nenhuma forma. Mas se for pra eu escolher o que eu quero ver onde ela estava e o que ela estava fazendo. Eu não quero ver ela reagindo a isso agora, entendeu? Então, eu acho que se ela for ter um episódio desses 6 que vão vir, contar o que ela estava fazendo e ela reagindo a tudo que aconteceu agora, vai ficar um bololô meio desnecessário. Não, o que eu digo dela reagir era naquele momento ali, entende? Era naquela cena que ela reencontra os personagens. É como, por exemplo, o que eu já citei antes, a Carol, quando reencontra os personagens lá no Terminus, no meio do mato, que a gente tem aquele abraço, que todos os personagens vêm até ela. Era aquele momento, entende? Não precisa ser uma cena extensa. Era uma cena de 5 segundos, ela dando um olhar pra Carol, a Carol olhando pra ela com aquele olhar torto do tipo... Vadia, você nos abandonou e a culpa é toda sua. Eu perdi meu filho porque você não estava aqui. O Daryl talvez fazendo uma cara de tentando contornar a situação e ela lançando aquele olhar pro Negan e os dois cruzando o olhar. Ponto final. A gente já ia ter visto a reação deles e depois, quando voltar a nova temporada com a história, a gente vai entender se ela tá braba, eles estão revoltados, eles estão brigados. Ok, toca a história. Mas faltou esse ponto, entende? A gente viu a Meg interagir com o Gabriel, que pra mim é irrelevante. Totalmente. Foram tão próximos. Nunca foram tão próximos. Aí a gente viu a Meg interagir com a Grace, irrelevante também. Por mais que é filha ali do Aaron, que em Alexandria sempre foi próximo a ela, mas a Grace não, sabe, não é um personagem que faça relevância num reencontro com a Meg. E o reencontro com a Judith, que pra mim, ok, é um ponto interessante, só que também foi uma cena tão, sabe, pequena, assim, e tão reduzida que, sabe, diminuiu demais a volta da Meg. Eu acho que foi totalmente desnecessário nesse ponto eles trazer a personagem só pra aquilo que eles fizeram ali. Entende? Eles prometeram lá no teaser, quando eles mostraram a Meg, e eu esperava um grande retorno, talvez ela chegando com um exército de pessoas lutando com aquela quantidade de zumbis e ajudando os personagens a sair ali do hospital, mas não daquela forma. Tipo, a Meg voltar para salvar o Gabriel, sem uma explicação de como ela passou pela Horda, e depois para se reencontrar só com a Judith irrelevante. Exatamente. Foi, gente, desnecessário, Gabi. Eu achei que foi bem solto. Faltou emoção. Porque um olhar, foi bem o que o Carlos falou, um olhar já ia dar todo um enredo pra gente pra uma próxima história ser contada, sabe? Não teve um olhar, agora vai começar um próximo enredo, a gente não vai nem saber o que tá acontecendo. Ficou zoado. Verdade. E agora eu quero só pincelar muito rápido aqui, porque eu acho que esse ciclo, graças a Deus, terminou. Eu acho que isso a gente não vai ter que enfrentar de novo, porque se a gente tiver que enfrentar de novo numa última temporada de The Walking Dead, onde a personagem tá saindo por um spin-off, eu lavo minhas mãos e desisto. Mas é onde a Carol pensa no suicídio e é salva pela Lydia. E ali eu acho que, tipo, ela foi, tipo, acabou, sabe? Eu não preciso mais disso. Tanto que no primeiro episódio dessa temporada e nesse último episódio da temporada, o Daryl sugere pra ela Novo México. E no final desse episódio, eles estão conversando e ele fala, o Novo México ainda tá aí. E ela fala, talvez um dia.
mas é um talvez um dia tão tipo, estou mais disposta a enfrentar, a encarar essa aventura. Então eu acredito que agora o arco psicológico da Carol foi encerrado. Foi um momento grandioso para a personagem ali, na beira do precipício. Vou cair junto com os mortos e vou deixar de existir. E ela é salva por uma criança que provavelmente ela vai adotar, mas eu acho que vai ficar bem dessa vez. Enfim, eu acho que encerrou o drama de Carol. Eu acho que acho que na 11ª temporada a gente vai ter uma mulher forte, firme, decidida, que não vai mais equalizar entre loucura e desestabilidade. Eu acho que vai ser uma mulher muito racional, muito preparada, muito pronta e forte. Eu acho a Carol sempre foi forte, mas ela era desequilibrada, né? Eu acho que agora ela vai estar bem centrada e preparada para fazer o que tem que fazer até terminar a temporada, terminar a série e ela partir para o seu spin-off. Gabi, você acha que ou não? Eu tô errado. A gente ainda vai ver a Carol surtando. Eu espero que não, né? Porque, pelo amor de Deus, arrastar uma temporada inteira ela sentindo isso, tá parecendo Morgan em Fear the Walking Dead, né? Não muda nunca. Eu tive essa sensação. Esse último episódio dela, eu senti que eles arrastaram bastante essa questão do psicológico dela. Mas também, por outro lado, eu entendi que foi necessário aquilo acontecer para a Lídia ter a cena. Sabe? Para a Lídia poder ter ascensão ali dentro do episódio, dentro da história dela. Então aí tudo bem, eu entendi. Mas se Carol sozinha, é que até é complicado falar, porque eu não curti muito, entendeu? Sabe por quê? Porque assim, a Carol, por tudo que ela já passou na vida dela, que não foi pouca coisa, que a gente acompanhou há 9 temporadas, 10 temporadas, na verdade, ela é uma personagem, nos quadrinhos ela acaba cometendo suicídio na prisão. Mas ela foi muito longe disso. Então, assim, ela passou por muita coisa num mundo apocalíptico onde pessoas desequilibradas cometem suicídio. Então a Carol já teve tudo para fazer isso e nunca a gente viu uma cena onde ela estivesse tão próxima de fazer isso, ou que você sentisse que aquilo está passando na cabeça da personagem. Então, dentro do mundo do audiovisual, da arte, enfim, do cinema, um personagem chegar à beira disso e não fazer isso, transforma ele completamente. Muda a roupagem desse personagem. Então, é por isso que eu tô falando que eu acredito que a Carol vai mudar. Sabe, tipo, ela não vai ter mais esses dramas. É claro, ela ainda vai... Eu espero. Não, ela vai... É o que eu espero. É claro, ela não vai esquecer o que ela passou já. Eventualmente ela pode lembrar, enfim. Mas eu acho que ela vai saber lidar melhor com isso. Eu, entrando aqui no assunto, me metendo na conversa, eu acho legal o que aconteceu nesse episódio por alguns aspectos. A Lídia, ela tá sendo tratamento, como vocês falaram, um tratamento final para Carol, né? Porque ela sempre teve essa construção aí com as crianças, os adolescentes, esse instinto maternal que ela tem, né? Até pela própria cobrança que ela provavelmente carrega do fato de que na época que a Sofia morreu, ela ser uma pessoa diferente que por se achar fraca, acabou sendo fraca no momento de salvar a Sofia de alguma forma. Então ela se cobra até esse momento por isso, assim, o fato de, naquela época, eu tinha uma força, eu não sabia que eu era forte, eu podia ter feito algo pela Sofia, e ela acabou morrendo porque eu me omiti, né, por toda a construção daquilo que eu vivia antes do apocalipse. Então ela sempre teve essas histórias com as crianças, com aquelas... ou com os adolescentes, né? E ela sempre teve esse instinto maternal. Toda criança que se aproximou dela, ela sempre se sentiu responsável, ela sempre se colocou num patamar de responsabilidade, né? Até com o Sam, que não teve tanto esse contraponto, porque ele tinha uma mãe, a Jessie, mas ela veio para sabe, eu preciso abrir teus olhos para o que o mundo é de verdade. Quando ele morre, né, que ele não consegue vencer o medo dele dos zumbis, ela se cobra também, a gente tem a cena dela chorando lá no túmulo dele, enfim. E a Lídia, ela vem para quebrar isso. Ela é a primeira dessa leva de crianças e adolescentes que nesse episódio, por exemplo, chegou nela
e falou, eu quero ter uma conexão com você, mas eu não quero uma mãe. Eu não preciso de uma mãe. Eu tive uma mãe, foi um péssimo exemplo para mim, foi uma péssima mãe, mas eu não quero que você seja minha mãe. Então aí eu acho que já existe uma primeira quebra nesse contato da Carol com as crianças, por exemplo. É o primeiro personagem que ela se colocaria como papel de mãe, que olha para ela e diz assim, eu não quero que você seja minha mãe, eu não quero que você se responsabilize por mim, se coloque nesse papel de maternidade. Eu quero ser só sua amiga, eu quero ter uma conexão com você, né, por tudo que você representa, pela pessoa que você é. E depois a Carol vai junto com a Lydia por ainda se sentir responsável por ela. E a Lydia é a primeira dessa leva de crianças que faz o contrário, né? A Carol sempre tentou salvar as crianças e a Lydia é o contraponto. Ela é a criança, digamos assim, a adolescente, que salva a Carol, né? Então, eu acho que é realmente um final desse ciclo. Graças a Deus, que estava 10 anos se enrolando. É o final desse ciclo, né? É o final de eu não preciso me provar uma boa mãe, eu não preciso provar que eu sou uma pessoa forte, que eu posso defender as crianças ou os adolescentes que me cercam. E eles podem ser capazes sozinhos, eu posso me abrir para eles, a gente pode construir uma relação não necessariamente de mãe e filho, a gente pode caminhar juntos e se defender. Então eu acho que é uma quebra que a história ali desse episódio trouxe para esse momento da Carol, para essa história da Carol. E eu realmente, como o Henrique falou, eu espero que na temporada final e no spin-off que eles vão construir, eles não me venham de novo com essa questão psicológica da Carol. Eu quero realmente ver uma personagem forte, uma líder destemida, posicionada, claro, sempre pronta para agir, né? Que é a característica da Carol, ela sempre se coloca em risco, ela sempre se coloca na frente e faz o que é necessário, mas não de uma forma psicologicamente afetada. Né, eu quero ver uma personagem que agora realmente descobriu quem é, conseguiu tratar os seus traumas e agora está posicionada para realmente tomar a frente e fazer o que é necessário pela sobrevivência dela e de todo o restante. A relação dela com o Daryl também nesse episódio, eu acho que também falou muito disso, né? Dela questionando ele, assim, de você realmente ainda está comigo, né? Por tudo que eu fiz a gente perder. Você realmente ainda tá comigo? E ele olha para ela e fala, sim, eu tô contigo. Então eu acho que isso meio que finaliza essas inseguranças da Carol, de todo o passado dela, de tudo que ela ainda se cobrava até então. Então eu acho que ponto final e 11ª temporada, o spin-off, construindo uma personagem, uma história nova, longe dessa questão psicológica. É uma personagem firme, mas que consegue ter uma vida longe dos problemas psicológicos que ela desenvolveu. Carol, vida longa, Carol. Eu vou repetir o que eu disse no outro podcast. Inclusive, você pode acessar aí o canal. A gente falando sobre o fim, o anúncio do fim de The Walking Dead. Vou reforçar o que eu digo. Eu queria o final da Carol em The Walking Dead, mas já que eles vão estender, que seja um final bonito, digno e legal para o personagem, porque ela merece. É o mínimo que ela merece, é ser feliz. Quero Carol feliz, não quero Carol triste. Gente, rapidinho agora, Gabi, seu momento favorito da 10ª temporada. Eu vou já falar o meu aqui, porque aí eu já me elimino dessa parte. O meu momento favorito da 10ª temporada, eu acho que é os 4 primeiros episódios, aonde tudo acontece numa única linha do tempo. Cai o satélite, eles se mobilizam para apagar o fogo lá na floresta, e aí tem os sussurradores, e aí no meio disso a gente vê a história do passado da Alpha. Eu acho que esse comecinho foi sublime, foi bonitinho, foi redondinho. E você, Gabi? Concordo com você, Henrique, e assim, uma das cenas mais legais que eu gostei foi a introdução do Dante lá em Alexandria, em como ele tramou tudo, em como ele fez todo mundo acreditar nele. Morte do Siddiq, acho que foi um dos pontos assim muito importantes, e claro, morte da Alpha. Para mim, esses pontos foram os melhores da temporada. Bonito de se falar. Carlos, seus momentos mais marcantes da 10ª temporada. Quando falar The Walking Dead 10ª temporada, o que você lembra? Eu acho que um dos momentos mais marcantes para mim
10ª temporada foi a Batalha de Hilltop, que foi aquele diferencial, né, que foi de noite, que a gente já é acostumado com cenas à noite em The Walking Dead, mas com aquelas cenas de fogo, aquela batalha, acho que para mim foi muito marcante a forma como foi executada, foi muito bem executada, né, a gente estava criticando agora as execuções desse finale aí da 10ª temporada, mas essa cena, por exemplo, por mais que curta, foi muito bem executada, muito bem montada. Concordo com o fato da morte da Alpha ali, a própria construção entre entre Carol e Negan, que a gente esperava aí já ao longo de anos, né, os dois atores contracenando e a gente teve, finalmente. E eu acho que, assim, outro ponto forte nessa temporada, embora foi um personagem que se despediu nesse ano, é a Michonne na história. Foi talvez o primeiro ano, depois do ano de introdução dela, que eu voltei a me afeiçoar à personagem, né? A gente já falou várias vezes que aquele encontro dela com o Rick, o relacionamento dela com o Rick apagou muito a personagem, e meio que enquadrou ela e encaixotou ela, não deixou ela crescer. E agora, nesse 10º ano, no tempo que ela participou dos episódios, eu vi um crescimento e eu consegui me afeiçoar novamente a ela. Pena que para ela sair da história, né, nesse momento. Mas, enfim, eu acho que esses foram os meus momentos assim que eu consigo lembrar mais marcantes da história. Legal, cada um lembra de uma coisinha que acrescenta e forma o que a gente sempre tá falando desde o começo. Uma temporada completa, bonita, linda, com uma season finale triste. E agora, falando em final, chegamos ao final do episódio. Eugene, Ezekiel e o Miko. E a menina louca, que eu já esqueci o nome, porque eu não decoro o nome de personagem novo, ou que não fez nada marcante. Princesa. Mas é que ela tem um nome, eu tentei lembrar o nome dela. Mas enfim. Eles estão lá e chegam numa cidade que desculpa, eu não lembro o nome, enfim, whatever. O que importa é que aparece os soldados de Commonwealth. O que é Commonwealth? Commonwealth é eu posso dizer que é uma comunidade? Não. Eu acho que é mais que uma comunidade, é uma cidade. Porque eles têm leis, cada um lá trabalha fazendo o que já fazia antes do apocalipse. Então, por exemplo, se a Gabi ela era padeira, ela vai ser padeira lá em Commonwealth, sabe? Se o Carlos ele era ferreiro, que não existia, né? Hoje em dia a profissão de ferreiro é... Mas enfim, se o Carlos fosse advogado, como ele é, em Commonwealth ele seria advogado. Então, assim, eles têm leis já muito específicas. É uma cidade com aproximadamente 50 mil habitantes, se eu não me engano, posso estar falando bobagem. Enfim, essas pessoas chegam e encontram esses nossos 4 personagens já conhecidos. E esses soldados chegando trazem também o anúncio da última temporada, que vai ser bem longa, por sinal. Vai ser... Quantos episódios? A Gabi que sabe. Enfim, eu sei que dava pra dividir 22. em 22 episódios. Dava pra dividir e fazer 2 temporadas. Eles jogaram o Miguel e falaram que a 11ª temporada vai ser mais longa. Enfim, muita coisa chegou, muita coisa trouxe. Gabi, o que você espera da 11ª temporada, que vai ser a última de The Walking Dead? O que Commonwealth traz pra você, na sua esperança de menina sonhadora e padeira da cidade? Olha, Henrique, pra ser bem sincera, eu não sei muito bem o que esperar, viu? Porque eles falaram que eles não vão... Assim, a temporada não vai ser tão próxima das HQs. Então, não sei, eu tô bem confusa, assim, em criar expectativas, porque eu não sei se eu crio ou não sei se eu não crio, sabe? Mas eu acho que vai ser bem legal, assim, essa forma de viver, né, que essa comunidade tem, vai com certeza bater de frente com o modo de vida que o pessoal já tá vivendo. Essa coisa de você classificar as pessoas vai ser algo que vai incomodar bastante, principalmente o Daryl, certeza, né, que vai incomodar ele. Então eu acho que vai ter um embate bem interessante aí. Mas a gente sabe também que a Maggie veio aí de uma comunidade que não foi muito falada. A gente não sabe se eles vão explicar 100% nos 6 episódios, mas eu acredito muito que ela vai ter um papel muito importante aí na 11ª temporada, e eu espero que seja um ponto mais assim... mais tranquilo. Mas eu na verdade, eu não sei muito o que esperar.
Eu tô deixando, seja o que Deus quiser, sabe? Eu não vou ficar lendo muita coisa. Logo na última entreguei pra Deus, né, Gabi? Eu falei, não vou ficar especulando muita coisa, porque querendo ou não, gente, são 22 episódios. Muita coisa. São tem 22 muita coisa. episódios e muita coisa pode acontecer. Mas Exatamente. assim, eu quero ver Meg Negan, é isso que eu quero ver. Não quero ver mais nenhum personagem sendo morto. Se for, que seja drástico e, tipo assim, sabe, que seja legal. Não seja essa coisa que aconteceu. Você falou aí do Daryl se sentir muito incomodado. Eu acho que ele vai se sentir incomodado porque provavelmente ele não era ninguém antes do Apocalipse. Ele devia ser mendigo. Então ele vai chegar em Commonwealth e vão falar pra ele, você vai ter que ser mendigo. Aí ele vai ficar puto, ele sabe? Nunca tomou banho, né? Ele nunca tomou banho. Ele já tomava banho desde o começo da temporada. Eu acho que vai ser isso aí. Horror, Carlos, gente. e você? O que você acha? O que Commonwealth traz com a última temporada? Commonwealth me dá um medo. Dá um medo por aquilo que foi construído nos quadrinhos, assim, nos quadrinhos eu acho que é o pior arco que poderia ter sido desenvolvido. Sim, é uma história, digamos assim, interessante, mas não era interessante para tratar em The Walking Dead, não depois de um estouro como foi os Sussurradores na trama. E então eu tenho um pouco de medo assim do que vai ser, e eles terem adequado também, como foi nos quadrinhos, para a última temporada essa história. Eu tenho medo que The Walking Dead termine de uma forma morna, como foi nos quadrinhos, com uma história muito lenta, com uma história que talvez a audiência de The Walking Dead não esteja disposta a entender, né, porque ela traz uma questão muito política, muito politizada de sociedade e discussões sociais de capitalismo e socialismo, que não é uma discussão muito familiar para público de The Walking Dead até então. A gente tem questões sociais dentro da trama, distribuídas, mas não de uma forma tão escancarada como é nesse arco dos quadrinhos. Então, me dá um pouco de medo na forma como isso vai ser executado, se isso não vai ser uma mudança muito drástica da série, justamente para um final de história. Então, e contando ainda que são 22 episódios, eu fico com mais medo ainda, porque é mais tempo para contar essa história, é mais tempo para prolongar esse arco, que talvez ele não se adeque tanto à história. É exatamente isso. A parte de Commonwealth nos HQs é bem parada, é bem cansativa. Eu não sei muito o que esperar, de verdade, assim. Eu acho que vai ficar muito cansativo se for só isso durante 22 episódios. Então eu espero que eles tenham planejado algo, no mínimo, interessante de se assistir e divertido. Fechou? Gabi, comentários do último CoffeeCast que a gente fez sobre o fim de The Walking Dead. Agora estamos falando sobre o fim da 10ª temporada e vamos ler os últimos comentários. Vamos não, né? Você vai ler e a gente vai comentar se a gente tiver vontade, que eu também já tô de saco cheio. Calor, não aguento mais. Bom, então vamos lá, né, com os comentários. Cato Rita, maravilhoso, deixou praticamente uma super teoria aqui. Eu vou ler pra vocês, mas já se prepare, porque é longo, tá? É longa? É longa, mas ela... Não, é longa interessante. É Tá. interessante. Ó, Cato Rita falou assim, ó. Pra mim, é simples o que está rolando. The Walking Dead tem o Rick sendo levado pelos helicópteros e The Walking Dead vai acabar no arco do Império, com eles finalmente tendo um final feliz num lugar bem estruturado. The Walking Dead 3 vai contar a história da comunidade dos helicópteros e em 2 temporadas vai finalizar com o Rick aparecendo. E no final da série também vai aparecer os personagens de Fear The Walking Dead. Fear, que aliás está na altura da história onde o Rick desapareceu. Então Morgan e os outros personagens vão acabar sendo integrados nessa comunidade grandiosa onde está o Rick. Aí ele também comentou sobre a série do Daryl e da Carol, que vai ser eles indo atrás de pistas da Michonne e do Rick. Deu pra se perder. Pera, não, eu vou continuar. Tem mais ainda? Tem! Cato Rita, estou chocado. Continue que Nossa, eu tenho uma ele observação colocou muita aqui. coisa legal aqui.
E aí ele falou, né, que o filme vai contar com todo esse encontro do Rick com os personagens, principalmente de The Walking Dead 3, Fear, né, Carol, Daryl e Michonne, e que a cena final de The Walking Dead vai ser uns 20 anos na frente, e vamos ver de costas um Rick e uma Michonne mais velhos e Judith adulta, que isso vai ser explicado nos filmes também. Olha, posso falar agora ou tem mais textos de Catuíra? Primeiramente, Catuíta, quem é você? Entendeu? Porque o Catuíta que eu conheci simplesmente não criava teorias, ele falava palavrão e xingava a gente, e era muito bom também, mas esse Catuíta tá me surpreendendo. Deu pra se confundir um pouquinho em tudo que você falou, deu, mas também deu pra entender e sentir que é uma teoria interessante. Mas assim, a gente tá falando de The Walking Dead, todas essas teorias interessantes que a gente levanta, cria ou faz, nunca nada delas acontece. A gente já concluiu que a gente às vezes pensa melhor que os próprios roteiristas, produtores e Scott Gimple, verme inútil. Então, Catuíta, obrigado, mas acho que infelizmente não vão ter essa ideia. Mas eu gostei muito. Que é final de série, né? Das pessoas resolvem começar a aparecer. É a Gabi atirando pra Deus e o Catuíta criando teoria finalmente. Comentando mais do que indiretas mais 18 aí nos comentários. Eu acho que pode acontecer algumas coisas que o Catuíta falou, mas eu não apostaria na trama da Carol e do Daryl ligada ao Rick. Eu acho que vai ser mais ou menos aquilo que a gente já viu eles comentando. Já é a segunda vez que existe esse comentário do Daryl sobre o Novo México. Então eu acho que vai ser um outro tipo de missão, assim, os dois praticamente vai ser o programa que o Norman Reedus tem na AMC, que é viajar de moto, com o Daryl e com a Carol. Eles encenando o Daryl e a Carol viajando de moto, porque até onde eu entendi vai ser só uma temporada, então nós vamos ver aí episódios com várias aventuras dos dois e fim de história, vendo eles indo embora no horizonte. Eu acho que não vai ter uma ligação com o Rick. Mas de resto, a junção com Fear, a junção com The Walking Dead World Beyond, eu não duvido de mais nada. Eu acho que da forma como as coisas estão andando, eu não duvido de mais nada que realmente vai haver uma junção para encerrar as 3 séries aí juntas, num filme talvez, ou enfim. Mas vamos ver, né, Catuíta? Vamos ver o que pode acontecer. E aí também temos os comentários do Puruquinho, né? A gente já vai fechar os comentários dessa semana. Puruquinho falou para o Carlos: Carlos, devia ser muito fofinho ver você, mini Carlinhos, assistindo, tomando o seu todinho. É porque verdade, o Carlos falou que ele era novinho, né? Cara, você tomava todinho vendo Walking Dead? Não, na época que eu assistia The Walking Dead foi bem na época que o Todinho tava com soda cáustica, daí eu não tomava. Assim, aí dá bem, graças a Deus. Ele tomava tererê. Tererê. Não, tererê em São Paulo, não é? Desculpa, Carlos, ter ofendido a sua cultura. Não, ele tomava Nescau. Não, lá é chimarrão, aqui que é tererê. Eu falei errado. Tem lugar que fala que é tereré. Ah, não importa, Carlos. Desculpa de qualquer forma se eu ofendi a sua... Ai. É isso, aí, Gabi. Calma, tem um recado pra tem você. Mais. Pra mim? De quem? O Puruquinho falou: Redondo, quando você disse que cresceu vendo The Walking Dead, foi em que sentido? Eu devo ter engordado uns 70 quilos. Tá. Olha, eu não chego a 70, mas eu dei uma engordada boa, viu, Puruquinho? De 2010 pra 2020... A gente bota aí uns 50 na conta, vai, na balança. Não, é verdade, eu só cresci de gordura mesmo. Olha, o que eu falei, né? Olha, loucão. Eu não sei, vocês que se entendam. Foi você que falou, eu não vou falar mais nada. Mas é isso, Puruquinho. É isso, gente. Finalizamos então os comentários dessa semana. Um beijo pra Lohana, que também comentou, mas eu fiquei meio assim, eu não sei se a Lohana tá bem. Lohana, você tá bem? Deixa nos comentários pra gente, Lohana. A gente ficou um pouco preocupados com você. Lohana, a gente leu os últimos comentários e ficamos um pouco preocupados e tristes. Deixa aí se tá tudo bem, se tá ok, tá? Gabi, pode se despedir da audiência, é só isso? Acabou?
Eu tava esperando você se despedir, mas tudo É o bem. calor, Né? Vai Mas é isso, vontade. gente. Muito obrigada aí por vocês terem ouvido esse podcast. Muita coisa boa vai vir por aí. Agora que The Walking Dead acabou, a gente vai ter mais um monte de assunto variado para conversar com vocês. Então, é isso. Queria somente agradecer. Muito obrigada. Muito obrigado, Gabi. Foi muito bom a sua participação aqui hoje, muito divertida, muito eloquente. Carlos, seus recadinhos finais para nossa querida audiência. Queria agradecer a todo mundo que nos ouviu aí. Eu acho que já é o terceiro de The Walking Dead que a gente faz aí nos últimos tempos. É o nosso, digamos assim, o nosso lugar de conforto, né? Onde a gente sempre fazia. Então, provavelmente vocês devem notar uma diferença, né? A gente fala de outros assuntos, o quanto a gente fica perdido na hora de falar de outros assuntos, mas nós estamos tentando melhorar. Quem quiser dar dicas, deixa aí nos comentários. Surpreendentemente não deu briga, todo mundo concordou aqui nesse cast de hoje, né? Eu achei que a gente ia ter discordâncias aí quanto a algumas coisas, mas não teve. Então quero agradecer a todo mundo que ouviu. Deixa o like aí no vídeo, toca o sininho, se inscreve no canal e comentem. Deixe os comentários de vocês para a gente estar lendo nas próximas gravações e se divertindo com vocês. Muito obrigado, Carlos. Carlos, realmente, eu também achei que ia ter briga, achei que a Gabi ia defender o Walking Dead com unhas e dentes, mas não. Ela foi sensata. Obrigado, Gabi, por a gente não ter que brigar mais uma vez em mais um podcast, porque tá toda vez isso, parece que já é armado. Mas não é. Gente, como o Carlos falou, se inscrevam aí no canal do Séries com Café, ativem o sininho, deixem os comentários, deixem sugestões de coisas pra gente debater, de coisas que você gosta, de série, de filme, de livro, de qualquer coisa que a gente corre atrás, a gente vê se rende, se não rende. E é isso, comentários pra gente ler, estamos muito felizes, acabou The Walking Dead, estamos de folga aí por um bom tempo. Se cuidem, beijo, tchau. Tchau! Eu falei, gente, então, né, pode mandar mensagem pro DM, porque eu estou aberta a tudo. Aí eu parei, eu falei, opa, aberta a mensagem. Olha a Gabi pedindo nudes ao vivo. E a Gabi começou a dar risada, eu falei,